disciplina, né, o objetivo primordial dessa disciplina é trazer para o debate algumas questões envolvendo a percepção, né, principalmente da criança, do adolescente, em relação às tecnologias e a maneira como a tecnologia chega na educação. Principalmente para aquele aluno de primeiro a quinto ano, né, que acha que computador, internet, essas coisas, está principalmente baseado em rede social. O que nós vamos aprender um pouco é que existe muita, mas muita ferramenta bacana, muito site legal que é possível utilizar, né, em sala de aula ou até mesmo com ferramenta de apoio para que o professor possa preparar uma excelente aula, o aluno possa se desenvolver em determinados conhecimentos, né? Então é isso que nós vamos trabalhar, ok? O que veremos hoje? Hoje, nessa primeira aula, nós vamos cuidar da evolução e do histórico, né? Principalmente da tecnologia no Brasil, a evolução humana, vamos passar rapidinho por isso. Algumas tecnologias, né? Principalmente a tecnologia da inteligência, segundo Pierre Levy, informática no Brasil, aí sim nós vamos trazer a legislação, o documento é da Unesco, né, e vamos entrar na ideia da informática educativa. Eu vou trazer alguns exemplos também de softwares educacionais, mas são poucos, tá? Nessa aula nós vamos trazer acho que 2 ou 3, e futuramente, no decorrer das outras aulas, eu vou trazer coisas mais específicas, né? Como se fosse uma ferramenta baseada nos princípios de algumas aulas, né? Como se fosse um plano de aula, tá certo? Então, como é que o professor prepara essa aula, como é que ele utiliza essas ferramentas para preparar a sua aula e o que esperar do desempenho desse aluno, né, dos alunos dele, em relação às tecnologias utilizadas nessa aula. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Então, para a gente entender hoje a tecnologia, principalmente a tecnologia baseada em comunicação, né? Então, nós vamos tentar filtrar isso, né? Vamos usar assim, olha, em sala de aula, qual é a principal tecnologia como apoio? Nós vamos utilizar a ideia de tecnologia baseada em computadores, tá certo? Então, softwares educacionais, algumas técnicas utilizadas com base em linguagem de informática, linguagem de programação, quais são as simbologias utilizadas em relação a isso, tá certo? Principalmente o uso da internet, o uso hoje, né, tá bem avançada a ideia da inteligência artificial. Será que eu posso usar? Como é que eu devo usar? Ok? Então, para a gente entender, né, que existe essa evolução na sociedade, o que devemos observar é que para entender a interação entre a sociedade e tecnologia, nós temos que observar a evolução do ser humano. E uma coisa que está baseada e é intrínseco ao ser humano é a questão da técnica. Ou seja, nós, seres humanos, temos uma ideia, ou seja, temos a grande condição de desenvolver técnicas, né? E uma das técnicas muito bacana que nós desenvolvemos ao, né, transcorrer da evolução foi a ideia de ter raciocínio, né? Então a gente consegue raciocinar, nos tornamos pessoas, indivíduos pensantes, né? Tornamos-nos inteligentes, né? A gente consegue realmente pensar, raciocinar, ter senso crítico, ok? E isso tem origem em técnicas, tudo bem? Tanto é que o autor, né, que o Dutra e Paz, que é um dos livros que eu uso, bacana para isso, em relação, tá nas referências da aula, tá? Ele fala, olha, a técnica é uma característica intrínseca ao ser humano, desempenhando um papel crucial na formação do homem como um ser pensante, olha, como um ser pensante, ou seja, nós pensamos, né? E inteligente. Então, se pensamos, conseguimos raciocinar. Se nós conseguimos raciocinar, podemos ter senso crítico.
E observar as coisas e ter ideia do que se observa é uma forma de ter senso crítico, né? Então, por exemplo, como é que eu observo um objeto? Então, aquele objeto ele está ali. Eu não sei ainda o nome dele, eu não sei como é que ele pode ser chamado, eu não sei para que ele serve. Mas enquanto eu resolvo todas essas questões, eu estou pensando, olha, ali tem um objeto, ele é redondo, ele é quadrado, ele é retangular, ele é pontiagudo, ele é de vidro, ele é de plástico. Ó, tudo isso eu estou pensando. E eu estou montando um senso crítico, né? Eu estou montando uma ideia de que o que ou para que serve aquele objeto pode ter uma relação muito interessante entre o que eu estou pensando e a realidade. Não só de quem olha, mas de quem está usando. Tá certo? Então, isso é muito interessante do ser humano, porque ele teve essa capacidade, né? Então, lá atrás, né? Eu ia dizer lá na frente, né? Lá atrás, quando a ideia, né, do ser humano, do indivíduo, na idade da pedra e tal, o homem não ficava em pé, né? Eu vou utilizar o homem, tá? Em alguns momentos, mas era o indivíduo não ficava em pé. E aí, a ideia que ele tinha era que ele precisava sobreviver, né? Então, para sobreviver, ele precisava comer. Ele entendeu que ele precisava comer e beber. Então, ele teve que buscar alimento. Agora, vocês conseguem refletir, raciocinar a seguinte condição: quem ensinou o homem da pedra a pescar, a caçar? Quem ensinou o homem da pedra que determinada fruta, que não devia ser esse nome que tinha, mas hoje nós podemos chamar de fruta, né? Que podia ser comido, né? E que era gostoso, por exemplo. Ou seja, ele teve que descobrir tudo isso, né? Então, por uma condição ou outra, ou subindo numa árvore do jeito que dava, ou caçando ali da maneira que dava, já que ele não ficava em pé. Ó, tudo isso é o que? Aprendizado, ok? E aí, de uma determinada maneira, ele conseguiu aprender a ficar em pé. Então, a teoria, né, a literatura diz que depois que ele conseguiu se erguer em duas pernas, ou seja, ficar em pé, ele passou a usar as mãos e aumentou a capacidade de informação. Então, quer dizer, ele já usou a mão para fazer um algo, né? E ele teve que absorver conhecimento, absorver informação. Então, vamos de novo na questão da fruta, na questão do alimento, como é que ele comia. E aí ele começa a desenvolver o quê? Instrumentos. E esses instrumentos ele também teve que aprender. Olha no desenho aqui do lado, na imagem, isso são lascas de pedra. Então ele entendeu que essas lascas feria. Então, se feria a ele, poderia ferir alguma coisa que ele quisesse atingir, um animal ou até mesmo outro indivíduo da época, tá certo? Então ele começa a desenvolver ferramentas e começa a desenvolver instrumentos para a sua sobrevivência. E aí, veja só, ele já conseguiu ficar sobre duas pernas, então ele já conseguia andar. Então, se ele conseguia andar, ele conseguiu entender ou ele desenvolveu esse entendimento de que ele poderia se locomover, né? Então ele passou a andar por lugares distantes, em busca de quê? De mais informação, em busca de alimento, ou até mesmo fugindo, né, de alguma coisa em prol da sua sobrevivência, tá certo? E logo em seguida, com o desenvolvimento da sua fala, ele teve a condição de transmitir o conhecimento que ele tinha, né, o que ele aprendeu para a sua tribo, para o seu grupo, tá certo? Então isso é muito interessante, porque veja só, eu estou num momento que eu não conheço nada, eu não sei nada, não tenho nenhuma informação, e eu vou desenvolvendo isso por necessidade, uma necessidade de adaptação. Então eu quero lutar pela sobrevivência, eu descubro que eu posso ficar em duas pernas, né? Então eu consigo andar, eu consigo me locomover, tá certo? Então eu vou agora andar para lugares mais distantes.
Então eu descobri que pedras e madeira e pedaços de pau serve como determinado instrumento ou determinada ferramenta para que eu possa me proteger ou até mesmo para que eu possa caçar, né? Então eu já tenho a ideia de que eu preciso abater animais, né? E aí, com toda essa necessidade de transmissão, a fala também surge como um contexto para aquele indivíduo. Então ele começa a transmitir conhecimento, né, para a sua tribo. Agora, vamos pensar mais uma vez em termos de conceito, né? Qual seria o idioma, qual seria a linguagem utilizada? Né? Nos desenhos animados a gente vê sempre o uga uga, né? Mas será que era isso mesmo? Ou então será que era algum tipo de barulho com a língua? Ou algum modelo, né? Alguma coisa que pudesse ser emitida, algum som? Mas esse som, esse barulho, essa coisa que ele falava, que ele transmitia, também era de entendimento do outro. Por isso havia comunicação, não é isso? Então, se nós formos lembrar da ideia de comunicação, que nós precisamos de um emissor da mensagem, né, do que será comunicado, um meio de transmitir essa mensagem e um receptor que também vai entender a mensagem, então ele estava cumprindo as etapas da comunicação. Ele sabia emitir uma mensagem, utilizava algum código, alguma simbologia, né, alguma linguagem da época que o outro também entendia. E a partir de então ele conseguia transferir o seu conhecimento em relação à caça, em relação à pesca, em relação à sobrevivência com as frutas, que lógico, não sei se chamava esse nome, acredito que não, mas não era fruta, né? Então o que que acontece? Era alguma coisa que se absorvia ali da selva, da mata, tá certo? Aqui só pra gente ilustrar um pouco, né? Essa fonte aqui, gente, é da Instituto Federal do Ceará, tá certo? É do Dutra e Paz, tá na referência, tá bom? Então aqui tem um desenho bacaninha, né? Como é que ele era, olha só, ele tinha lá um instrumento, tá vendo na mão dele? Tinha um instrumento, aqui era um osso, né? Então ele já sabia que esse osso podia ser usado como um mecanismo de defesa. Aqui a pedra, né? Olha só, ele tá com a pedra. Logo em seguida, aqui está a pedra, logo em seguida ele descobre o fogo, né? Ele evolui para um modelo, né, de lança, tá vendo? Ele pega um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e ele já faz essa pedra aqui. Ele tá vendo que tem uma amarração aqui, ó? Então ele descobre a corda, e aí o homem sapiens, que é o homem pensante, ele já tem a ideia de novas ferramentas, com nova tecnologia. Observe que isso aqui já é muito mais adaptável que essa, né? E ele já se cobre, tá vendo? Ele já se cobre. Observe que para trás aqui, ele não tem essa sensação, né? Ele não tem essa necessidade de que precisa se cobrir. Aqui ele já desenvolveu esse conhecimento, né? Ele já desenvolveu essa aprendizagem. Aqui embaixo tem uma sátirazinha, né? Que eu acredito que seja muito mais no contexto de ver que nós iniciamos assim, né? A evolução humana começou assim, ela vai ficando em pé, vai desenvolvendo instrumentos e ferramentas e acaba que ela está voltando a ficar curvada de novo. Agora mais por uma necessidade de utilizar meios digitais, ok? E aqui não é só o computador, né? Nós podemos ter a ideia do uso do tablet, do uso do smartphone, essas coisas mais, tá certo? Continuando, nós temos a introdução à questão das tecnologias da inteligência. Pierre Levy, em sua obra Cybercultura, publicada em 99, ele indica, né, que existe, que ele detectou, né, que são três tipos de inteligência, né, três tipos de tecnologia de inteligência que são importantíssimas, porque são essas tecnologias que, de certa forma, acabaram por mudar, por transformar o ser humano, a maneira como ele utilizava as coisas, a maneira como ele tem percepção das coisas, as funções cognitivas, né? Então, observe que são importantes
Demais, né? Ó, vamos pensar, oralidade. Quando o homem desenvolveu a oralidade, ele já podia falar, ele já se comunicava, o outro já sabia ouvir, né? Então eu falo, você escuta, nós já conseguimos nos comunicar nesse sentido. Logo em seguida ele desenvolve a escrita, né? Quando o homem desenvolveu a escrita, olha que fantástico, eu já não precisava somente falar, eu também sabia escrever. Se nós levarmos em consideração que no momento da oralidade não tinha como guardar as coisas, né? O que se guardava era onde? Somente no cérebro, não é isso? Porque como é que eu escrevia? Eu não sabia escrever. Qual era a outra forma de armazenamento de informação? Não tinha. Era o que eu tinha de conhecimento. Então, o que eu sabia era aquilo que ficava para mim. Então, se eu conseguisse comunicar com alguém aquilo que eu sabia, então eu estava transmitindo conhecimento e informação. E o outro, se guardasse aquela informação, então ele também tinha um modelo dele de armazenamento. Mas fora isso, não tinha outra forma de armazenar nada. Quando surgiu a escrita, já conseguimos armazenar as coisas, né? Você já deve ter visto na internet ou na televisão que o homem, né, dos primórdios, ele fazia os símbolos na parede com tinta, um tipo de tinta, né? Então ele fazia lá mão, fazia bicho, desenhava bicho, e ele contava a história dele através daqueles símbolos, né? Os egípcios, depois, com seus hieroglifos, fazia lá todos aqueles desenhos tal, também contava a sua história por meio disso, ou seja, era um modelo de símbolo, né? É um modelo de linguagem. Então, quando se desenvolveu a escrita, também surgiu a forma de armazenar as coisas, não é isso? E agora, já do século passado para cá, né, vem a ideia da informática. Então, por meio da informática, dos computadores principalmente, nós temos uma forma de comunicar muito mais eficiente, muito mais rápido, mas também uma forma de guardar as coisas, que é isso que é o mais importante. Porque você pode criar muito conhecimento, você pode criar muita informação, mas você precisa guardar. E aonde é que você guarda? Nos meios da informática, tá certo? Então, o computador, ele trouxe para nós essa condição, né? Então, você tem lá, desde aquele computador, né? O primeiro lá, em 1940, 1950, que era por fita, por um assunto que era um cartão perfurado, depois virou disquete, que virou disquete mais poderoso, que virou HD, depois veio pendrive, CD, olha só quanta coisa tem evoluído, né? E a quantidade de armazenamento que cada coisa traz para nós, tá certo? Então a informática revolucionou muito, né, o ser humano. A forma como as coisas acontecem, a maneira como eu posso me comunicar, a maneira como eu comunico, como eu transmito conhecimento e informação, a maneira como eu desenvolvo conhecimento também, tá certo? Isso foi muito importante, tá certo? Por isso que o Pierre Levy fala, olha, existem 3 tecnologias da inteligência, ao meu ver, que realmente foram transformadores: a oralidade, a escrita e a informática. Ok? Então, pensando nisso, a questão da informática, como é que é a ideia da informática no Brasil, né? Porque hoje nós temos o uso de computador nas escolas particulares, nas escolas públicas, né? Além do computador, nós temos o conhecimento do uso dos smartphones e, em alguns cantos, os tablets, né? Tá certo? E aí, o uso disso é somente para uso pessoal ou nós temos o uso profissional também? Ou seja, nós podemos usar das duas formas, né? Ok? E o que é interessante? O uso do computador na escola particular, ele surge principalmente como uma necessidade de marketing. Ué, como assim? Não entendi. É muito simples. Quando eu vendo uma matrícula para uma pessoa numa escola particular, para um pai, para uma mãe, eu estou colocando alguns agregados junto a essa matrícula, dando a sensação para os pais de que o aluno será muito melhor preparado na minha escola. E um desses agregados é o uso de informática. Que algumas escolas, inclusive, falam: ó, nós temos laboratório
de informática disponível para os alunos, e esse laboratório está totalmente preparado, um laboratório de última geração que tem no seu no seu parque de máquinas computadores modernos, né? Com acesso a multimídia, acesso à internet. Então o pai ele acredita que o aluno ele vai sair da escola bem preparado, porque ele vai ter acesso a essas tecnologias. Mas na escola pública, ela surgiu com uma necessidade de desenvolvimento do conhecimento e de amparo à produção de informação e à produção de conhecimento, não só por parte dos docentes, mas por parte dos alunos. Só que encontrou ali um grande desafio, né? Grandes barreiras. Porque veja só, como é que você entende a ideia do uso do computador em escola pública em nível nacional? Esse Brasil é enorme, é enorme. O Brasil é enorme. Veja que eu estou enfatizando isso. Você vai em escolas do norte e do nordeste, muitas das escolas, inclusive, segundo dados do próprio governo, não tem nem sala de aula adequada. Como é que você tem computador com internet? As escolas rurais, será que todas elas estão preparadas para o uso da tecnologia? As escolas no ambiente indígena, será que estão todos preparados? Todas as escolas têm condição de ofertar internet com uso de computador, essas coisas? Ou nós vamos utilizar o smartphone? Olha, já são alternativas importantes, né? Então, mas não tem nem energia. Bom, mas deve ter energia solar. Então, tudo isso tem que ser pensado. E para o público, para o particular, beleza. A escola particular vai lá, tem sua verba é investimento, seu investimento vai trazer recursos futuros que podem ser denominados como margem, né? Ou então lucro. Mas a escola pública não vende matrícula, então ela tem que partir do governo federal, as ações, né? Governo federal e estadual, as devidas ações. Então, como é que eu levo o computador para todas essas escolas? Como é que eu levo internet para todas essas escolas? Na pandemia, teve lá a ideia de fornecer os tablets, né? Vou usar aqui a realidade de São Paulo, ok? Então, na pandemia, usou-se os tablets, foi cedido alguns tablets para os alunos já vinham o tablet, era um tablet fechado, né? Ele tinha lá o acesso apenas à rede do estado, com alguns conteúdos, alguns softwares, né? Educacionais nele, e veio preparado para as aulas, aquelas aulas que deveriam ter sido ministradas durante a pandemia. Mas vamos pensar em nível nacional. Será que todo aluno da rede pública no Brasil recebeu tablet? Ou será que teve um outro recurso? Então, isso quem determina é um tipo de política pública, ok? Então, sabemos que, vamos resumir, na escola particular, lógico, há necessidade de o aluno ter informática, mas essa informática também surge com uma necessidade muito grande por parte da empresa, escola, de uma necessidade de marketing, ou seja, aqui eu preparo melhor o seu filho. E na escola pública que surge com a necessidade de política pública mesmo, né? E esse assunto da política pública, esse assunto da ideia do uso do computador na escola, isso surgiu há muitos anos atrás. Inclusive, em 79, surge a ideia, né, do Conselho da Secretaria de Informática, né? Quer ver? Vamos ver no próximo slide aqui, ó. Olha aqui. Em 1979 surge a Secretaria Especial de Informática e ela surge como um órgão do Conselho de Segurança Nacional. Então, ou seja, a ideia não era usar bem a educação, né? Era usar como um mecanismo de segurança. Já em 81, foi realizado o primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação, na Universidade de Brasília. E dentre, né, de vários conhecimentos, vários assuntos que foram abordados e por meio de muitos debates, algumas situações foram bem interessantes e por meio desses debates surgiu algumas recomendações, né? E aqui tem três recomendações bem importantes que surgiram desse seminário
E nós vamos ler aqui, ó. O primeiro, o computador é considerado como um meio de ampliação das funções do professor e não deverá jamais substituí-lo. Então, no seminário já detectou-se o seguinte, olha, o computador, ele é um aliado do professor. Não é que o computador vai ficar no lugar dele, mas ele precisa auxiliar o professor nas suas tarefas. Já o segundo a recomendação, a necessidade do prevalecimento da questão pedagógica no planejamento das ações. Então, olha só, eu já tenho que usar o computador, opa, ele é meu aliado, mas eu tenho que usá-lo já para uma proposta pedagógica. Então, opa, pera lá, já tem um assuntão aqui, né? Então, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter um motivo pedagógico pelo qual eu vou utilizar esse computador, tá certo? E o terceiro, as atividades de informática na educação devem ser orientadas por valores culturais, sociopolíticos e pedagógicos, principalmente observando a realidade brasileira, né? Então, o que são valores culturais? Olha só, cada região tem um tipo de valor e deve ser preservado, né? Por exemplo, a cultura indígena, as regiões de cultura indígena, né? A região do norte, por exemplo, tem muita coisa que tem ali as suas origens na cultura indígena. Vai perder isso? Vai sumir com isso? Não pode. Essa é a essência do Brasil, né? Tá certo? Antes de qualquer coisa, aqui tinha no Brasil o índio. E o índio tem a sua forma de viver, os seus aspectos, as suas, como é que fala? As suas coisas que são específicas deles, né? Da cultura deles, e cada tribo tem a sua especificidade que deve ser mantida. Em Pernambuco, por exemplo, tem uma rádio que ela transmite tanto em língua portuguesa quanto em linguagem indígena, porque tem bastante gente que escuta, né, que ouve essa emissora de rádio, que é de região indígena. Tem escola que ensina tanto a língua portuguesa quanto em língua indígena. Então, isso tem que ser observado e tem que ser preservado, né? Quando eu fizer o meu planejamento pedagógico, eu tenho que entender essa realidade que eu estou trabalhando, ok? Bom, evoluindo em termos de lei, em 82 foi realizado o segundo Seminário Nacional de Informática na Educação, só que agora na Universidade Federal da Bahia, né? E aqui, uma das recomendações mais importantes, olha só, necessidade da presença do computador na escola. Vamos de novo? Necessidade da presença do computador na escola como um meio de auxiliar o processo educacional, não como um fim em si mesmo, já que o computador deveria também submeter-se aos fins da educação e não determiná-lo. Então, uma das recomendações, né, que não foi apenas essa, mas foram várias, mas essa é uma das mais importantes dentro desse contexto que nós estamos falando, que diz, necessidade da presença do computador na escola. Então, surgiu, né, a ideia de que, olha, nós precisamos ter informática na escola, para que este computador auxilie. Veja, ele não vai ser o determinante do conhecimento, mas ele vai auxiliar o processo da criação do conhecimento e principalmente da evolução da aprendizagem. Observem como é importante, né, o fator histórico. E parou por aí? Não. Aqui, ó, em 89, o governo cria o PRONINF, que era o Programa Nacional de Informática na Educação. Em 97, ele cria o PROINFO, ok? O PROINFO ainda, em alguns aspectos, ainda está em vigor, ok? E o que era o PROINFO? Olha lá, foi criado pelo Ministério da Educação em 97 para promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio. Em 2007, por meio do Decreto 6.300, foi reestruturado e passou a ter o objetivo também de promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação, né? Então, olha só, promover o uso pedagógico do quê? Das tecnologias de informação e comunicação.
Hoje, isso na escola pública, ele tem uma siglazinha chamada TIC, T-I-C. Então, o uso das TICs na educação. Então, o uso das tecnologias de informação, tá certo? Então, isso é muito importante. Mas parou por aí? Não. A resolução 24 de 16 de agosto de 2010, com alterações pela 37 de 21 de 2011. Ainda existe a Lei 12.695 de 2012, que dispõe sobre o apoio técnico-financeiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas, resolvendo a questão do uso, né, das tecnologias nas escolas. A Lei 14.172 de 2021, que dispõe sobre a garantia de acesso à internet com os fins educacionais a alunos e professores da educação básica pública, dentre outras e outras e outras leis e resoluções e recomendações. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o Brasil vem se preocupando com isso já desde 81, né? Então, por meio desses monte de debate, de conversa, de traz coisa, de olha, isso aqui precisa, isso aqui é necessário, temos que pensar tecnologia, temos que pensar enriquecimento pedagógico por meio do acesso, né, ao uso das tecnologias, principalmente a informática, ok? Isso vem sendo debatido há muito tempo. Em 2014, tem um documento da Unesco, né, que fala sobre as diretrizes do uso de algumas tecnologias, principalmente a tecnologia móvel, né? E nós vamos ver isso já já. Aqui, ainda continuando no Brasil, o governo tem lá a ideia do projeto Um Computador por Aluno, que foi denominado como UCA, né? E para que serviu isso? Olha lá, foi implantado com o objetivo de intensificar as tecnologias da informação e da comunicação, aqui ó, TIC, nas escolas, por meio de distribuição de computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino. Foi um projeto que complementou as ações do MEC, referente às tecnologias na educação, em especial os laboratórios de informática, produção e disponibilização de objetivos educacionais na internet, dentro do PROINF integrado, que promove o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. Parou por aí? Não. Veio o PROUCA. Olha lá, Lei 12.249 de 2010. Tem por objetivo promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis denominados laptops educacionais. Então, esse computador ele já vinha preparado para o ambiente escolar, né? Então, ele já vinha fechado para uso aberto para algumas outras coisas. E o computador ele tinha a ideia, né, o objetivo de auxiliar o processo, né? Então, principalmente para professores e alunos, ok? Então, era um tipo de um pregão, né, que o Estado que quisesse fazer a absorção desses computadores participava do pregão e o governo federal ajudava por meio da lei aí, tá certo? Principalmente tem um instituto ali, né, um órgão, né, que é o FNDE, que faz, né, todo o gerenciamento desses assuntos aí, tá certo? Principalmente com recursos financiados do BNDES. E tem mais? Tem os tablets. Aqui, ó. Que eu falei agora há pouco, né? O uso dos tablets durante a pandemia. Tem escola ainda que ainda usa o tablet, tá certo? Para fazer o uso, né? A questão do desenvolvimento da aprendizagem. Então, o professor ele tem lá umas ferramentas que ele pode utilizar. Há pouco tempo, ficamos sabendo em São Paulo que tinha lá umas aulas gravadas, né, que o aluno podia acessar essas aulas gravadas para complementar o seu aprendizado, né? Então, veja, cada governo está se movimentando. O Ceará tem um plano bacana de uso da informática na escola. Parece que a Bahia também tem, Minas Gerais. Todos os estados estão se movimentando em relação a isso, ok? Por quê? Porque é importante e vai ao encontro da lei, né? A lei diz, olha, tem que ter computador nas escolas, tem que ter tecnologia na escola.
E aí não precisa ser exclusivamente o computador, pode ser o tablet. Olha aqui o documento da Unesco, ó, ok? Esse documento, ele diz assim, olha, é necessário entender como é que o aparelho móvel, né, pode se transformar em ferramentas de educação. Né? Então, ele é um documento bacana. Isso está na internet, viu, gente? Ele é aberto, ele é livre, vocês podem baixar aí. E vocês podem procurar aqui, ó, Unesco Diretrizes para as Políticas e Aprendizagem Móvel. Desse jeito que está aqui. Vocês vão ver que é um documento, acho que ele tem 42 páginas, se eu não estiver enganado. E a Unesco levanta alguns aspectos importantíssimos, né? Importantíssimos, para que cada governo se aperfeiçoe ou então crie debates, né? Para o que está acontecendo. E aí os desafios nossos, Brasil, é formação de professor, infraestrutura dos equipamentos das redes sem fios e liberação das redes. Vai ter rede social? Sim ou não? E quais são as metodologias utilizadas? Então, são vários os desafios, mas nós, Brasil, colocamos como principal problema, não sei se é problema, mas um desafio a ser vencido, né? Formação de professor. Então não basta eu ter computador, né? Não basta eu ter computador na escola. Eu preciso que tenha gente que saiba utilizá-lo, né? Não é para apenas, mas eu sei ver e-mail. Tá, tudo bem, isso é uma situação, mas você sabe utilizar a ferramenta computador para a criação e desenvolvimento de informação e conhecimento? Se não sabe, o que é necessário fazer? Tem que fazer um curso, uma capacitação? O que é necessário? Outra, a escola tem infraestrutura própria? Consegue, por exemplo, que as salas de aula tenham a rede sem fio? Ó, isso são perguntas que têm que ser observadas antes, né, de qualquer outro ponto, né? Porque como é que eu vou prover tecnologia na escola se eu não tenho gente que saiba utilizar? Os alunos, mas o aluno sabe utilizar. Sabe utilizar. Principalmente rede social. Mas será que todo aluno está preparado para desenvolver conhecimento com o uso do seu aparelho? Vamos pegar só o smartphone? Será que o celular dele, ele consegue gerar conhecimento a partir disso? Veja, eu não estou criticando, eu estou fazendo uma pergunta. Se ele sabe gerar, de que maneira que ele gera isso? E se ele gera esse conhecimento, ele sabe transformar isso para o seu dia a dia? Porque uma coisa é perguntar para o Google, quem foi Machado de Assis? Aí o Google coloca lá o texto, Machado de Assis foi isso, escreveu aquilo, barari, barará. Ele pega Ctrl C, vai para um editor de texto, que aqui eu posso denominar de Word, ou se for livre, um OpenOffice da vida. Pega o editor de texto qualquer, cola lá, às vezes nem lê o texto todo, imprime de qualquer forma, entrega ao professor e fala, olha, eu fiz o meu trabalho. Não, na realidade você copiou e colou o texto de algum lugar sobre um tema que você deveria desenvolver. Então, esses aspectos têm que ser muito bem observados, né? O que o aluno está sabendo fazer? Será que ele é um aluno copista, ou seja, ele está copiando, somente copiando, mais nada? E o chat GPT, hein? Digito lá alguma coisa, o chat GPT me traz lá bastante informação. Será que eu sei trabalhar essa informação? Será que tudo que o chat GPT me traz é verdade absoluta? Então, gente, todos esses questionamentos, eles precisam ser levantados. E a Unesco, lá em 14, já trouxe isso, né? Falou, olha, observa aí essas questões, porque vocês vão passar por isso futuramente, né? E aí, dentro da informática educativa, e que eu me valho do texto do Dutra e Paz, ele coloca aqui, olha, informática na educação, informática educativa. A apropriação das tecnologias digitais na educação implica em entender o computador como uma nova maneira de representar o conhecimento,
provocando um redimensionamento dos conceitos já conhecidos e possibilitando a busca e compreensão de novas ideias e valores. Isso requer análise cuidadosa do que significa o processo de ensino-aprendizagem, bem como demanda, principalmente, a revisão do papel do professor nesse contexto. Será que a gente pode substituir o professor agora em 2000 e alguma coisa? 24, 25, 2030? Será que vai ser possível? Então, observe que o autor ele coloca assim, olha, o computador ele tem que ser uma ferramenta que auxilie o professor. E o professor tem que saber gerar conhecimento por meio dele. Então não basta simplesmente eu perguntar alguma coisa para o computador e ele me responder e eu achar que aquilo já é a verdade absoluta. Eu tenho que produzir conhecimento. Então eu vou me valer do computador para fazer uma pesquisa, para levantar informação com rapidez. Mas não quer dizer que essa informação ela é final. Eu tenho que criar coisas a partir disso, ok? E é isso que o autor está dizendo, ok? E aí, dentro lá das barreiras que a Unesco colocou, aí nós temos um recorte aqui, né? De algumas coisas. Esses gráficos, acho que são 4 ou 5 telas que nós temos para frente aí, são gráficos que é de um trabalho que principalmente tem um olhar da instituição Todos pela Educação, ok? E aí ele coloca o primeiro ponto, olha só, diferenças entre o acesso à internet na escola brasileira. Então, em geral, 83%, né, em diferença de uso de acesso à internet. Então tem lugar que tem, veja só, 50% das escolas aqui na região norte tem acesso à internet, né? No sul, 98%, no sudeste, 95%. E ainda você tem a divisão aqui, né, das escolas urbanas com 96%. Olha as escolas rurais, 52%. Lembra que eu falei agora há pouco? Será que toda escola rural está preparada para isso? Ok? Olha o próximo. Aproximadamente, então esse tiozinho aqui, né? Ó, tem um tiozinho bonitinho aqui, indica aproximado. Aproximadamente 5% das escolas públicas possuem velocidade de conexão adequada. Ok? Então, vamos de novo? Você tem que colocar computador na escola. Você tem que prover internet de qualidade. Em 2021, que esse relatório é de 22, então isso aqui é de 21. Olha o Norte e Nordeste. 2% das escolas tinha conexão de internet. Olha o Sul, 10%. O Sudeste não tá lá essas coisas não, ó, 5%. Ok? Então, 95% das escolas públicas em 21 não tinha conexão adequada. Percebe os desafios, gente? Estão percebendo como é louco esse negócio? Então, olha só, um levantamento realizado no segundo semestre de 21 detectou que 25% das escolas públicas no Brasil não possuem acesso algum à internet. Das que estão conectadas, 50 não utilizam internet para uso pedagógico e nem para uso dos estudantes. Vão olhando as questões para vocês verem que o desafio não é pequeno. Baixo uso pedagógico impactado pela baixa velocidade de conexão. Então, por exemplo, eu preciso mostrar um vídeo para vocês em sala de aula, mas a internet não suporta. Então, eu deixo de usar. Por quê? Porque eu não vou conseguir passar esse vídeo. Então, eu deixo de usar. Mesmo que todas as escolas quisessem contratar internet de alta velocidade, aproximadamente um quarto dessas escolas não possui internet de alta velocidade no município. Olha o outro desafio.
E o problema de conectividade é mais evidente no Norte e Nordeste, como nós já vimos agora no gráfico, né? Ok? Continuando nossos gráficos, olha só, percentual de escolas com computador ou dispositivo similar por região, ou seja, um computador ou um tablet, né? Ou talvez até um smartphone, quem sabe, né? Então veja só, 31% percentual de escolas com computador ou algo similar a um computador. 31% na região norte, 48% na nordeste, 71% na sul, 64% na sudeste. Tá certo? Então, 31% e 48%. Ou seja, veja como é deficitário. Lembrando que isso é em 21, tá, gente? Nós estamos em 24, né? Ok? Já caminhando para 25. Mas são 3 anos, 3, 4 anos de diferença aí em determinadas situações. Olha aqui o aluno por dispositivo. Veja a diferença, né? Então, alunos por dispositivo, você tem 14% em relação às escolas privadas e 31% em relação à pública. Então você coloca lá, comparado aos países da OCDE, que é um organismo para desenvolvimento educacional e econômico, né? O Brasil estaria no penúltimo lugar, ranking é liderado por países como Áustria, Reino Unido e Estados Unidos. Olha o que diz aqui, ó. O gráfico de barra com o número de alunos por dispositivo de acordo com a administração da escola, privada com 14 alunos e pública com 2,2 vezes mais, 31. Então aqui em média você tem 14 alunos por equipamento. Tá? Eu coloquei 14%, mas não é, 14 alunos por equipamento. E aqui na pública são 31 alunos por equipamento. Ou seja, é muito mais aluno, né, para usar o mesmo equipamento. Continuando, professores por oferta de formação e uso de tecnologia nos últimos 12 meses. Aqui já é do ano de 20, ó. Ok? Olha só, professores por oferta de formação em uso de tecnologia. Olha só, 56% aqui, 64%. Em escolas em capitais 88%, em escolas no interior 66%. Ou seja, eu preciso formar o professor. Não é diferente para o gestor. Olha só, o gestor é um pouquinho mais de preparação. Aqui no norte está 56, aqui 60, 64, 67. Já aqui na região sudeste, o professor é melhor preparado, olha, 73, 71. Ok? No centro aqui, centro-oeste também, ó, 77, aqui 73. Ok? Observe que são diversos os desafios que nós temos que ter para o uso, né, da tecnologia, principalmente informática, no ambiente educacional. Então, mediante todo esse nosso conversar, quais seriam os possíveis desafios para a implantação e uso da informática no ambiente escolar neste momento? Isso é uma reflexão que a gente precisa ter sempre, né? Então, como é que está agora? Nos gráficos que nós vimos era 20, 21, né? Como é que está agora? Esse vídeo, se for assistido daqui 5 anos, como é que vai estar agora, que já é depois de 5 anos? Será que internet já chegou para todo mundo? Será que computador já chegou para todo mundo? Ou tablet, né? Computador ou tablet? Será que todo aluno tem smartphone? E esse smartphone, ele é possível de ser utilizado para meios educacionais, para fins educacionais, né? Ok? Então, tudo isso precisa ser debatido, tudo isso precisa ser muito bem conversado, ok? Porque somente por meio de muito debate, de muito compromisso, é que se torna fundamental as ações para a implantação. Né? Não adianta simplesmente eu falar assim, olha, nós temos que ter computador na escola. Isso todo mundo já sabe. Agora, como é que nós vamos fazer para que esse computador chegue na escola? E quando ele chegar, ter condições realmente de
o uso, né? E o seu fim ser de uso educacional, ok? E aí, os autores do Tripass traz uma reflexão bacaninha, né? Como é que eu uso o computador na ideia do instrucionista e do interacionista? Quando ele está utilizando na abordagem instrucionista, observe que o computador ele passa a ser como se fosse um material didático, né? Então, um emissor emite um assunto, um conhecimento, uma informação, uma pesquisa, um insight, e por meio do computador os receptores, né, ele absorvem este conteúdo. Então, o texto diz: o computador assume o papel de máquina de ensinar, ou seja, de transmitir os conteúdos. Então, o professor interage aqui e o computador faz o papel de levar até os alunos. Já na interacionista, né, observe aqui, ó, instrucionista, o professor fala, todo mundo ouve. Na interacionista, eu falo, mas todo mundo também participa da construção do conhecimento, né? Então, tanto é que aqui é utilizada a metodologia um todos e aqui a metodologia todos todos, né? Então, o que diz a teoria? O computador é uma tecnologia que pode contribuir para a construção do conhecimento. Ou seja, é uma máquina para ser ensinada, que propicia condições para o aluno descrever a resolução de problema, refletir sobre os resultados obtidos e depurar as ideias por intermédio de busca de novos conhecimentos e novas estratégias. Observe isso aqui, ó, que eu sempre falo nas aulas e nesse vídeo eu falei algumas vezes. Refletir sobre os resultados obtidos. Não basta eu perguntar algo para o Google trazer a informação e eu achar que isso é. Pronto, é isso. Não é assim. Eu preciso raciocinar sobre. E o professor que ele já é ou quer ser cientista, ele precisa questionar. Então, ele vai levar um conteúdo, um conhecimento para os seus alunos. Ele fez uma pesquisa e ali está dizendo: olha, mas isso é assim porque é assim. Pronto. E aí a pergunta do professor é: e por que que é assim? Qual é a fonte? A fonte é confiável? Tem mais debate? Alguém contradiz esse estudo? Olha, é por meio dessas reflexões, desses raciocínios, que o conhecimento vai sendo desenvolvido. Ok? Aqui nós temos as ideias, né? Olha só, na palma da sua mão, olha quanta coisa você pode resolver, né? O smartphone hoje, ele paga a conta, ele assiste filme, ele faz vídeo para TikTok, ele busca conhecimento e inclusive um smartphone faz ligação de telefone. Olha que telefone interessante, né? Além de tudo isso, o seu celular ele faz ligação, né? Muitas vezes o aluno nem, nem se dá conta que o telefone é um telefone, porque ele usa o WhatsApp, né? Então o WhatsApp, ele manda mensagem, ele faz ligação pelo WhatsApp, mas ele esquece que o telefone é um telefone. Ele pode ligar, né? Digitar o número da pessoa e ligar. Porque além de tudo isso, o smartphone também é um telefone. Isso é um conceito muito interessante, né? E aqui você observa que o professor, ele trafega as ideias, né? Ele divulga, ele propaga, e o aluno ele tem que ter a capacidade pensante de buscar esses novos conhecimentos, essas novas metodologias. Olha, o que o professor está falando, mas isso será que tem sentido, né? Já nessa imagem de baixo, isso aqui vai ser o futuro. Não sei quando no Brasil, mas em alguns países isso aqui já é uma realidade. Isso aqui é um óculos de realidade virtual, né? E o aluno está enxergando isso, né? Isso aqui não existe, está aqui dentro desse óculos. Ele está mexendo nesse. Aqui é uma engrenagem, né? Deve ser alguma coisa de robótica. E ele está nesse contexto aqui, nesse cenário. E ele está observando pelos óculos. Vai acontecer isso futuramente? Vai. Não, como eu disse, né? Alguns países já existem. O Brasil pode demorar um pouquinho, mas com certeza isso também vem para cá. Aqui alguns exemplos de softwares educacionais, como eu tinha mencionado, né?
Então, eu tenho um projeto Logo. Aliás, a ideia do projeto Logo é aqui da Unicamp. É um softwarezinho, ele tem um deles ou dois que é gratuito, que você, por meio de teclas, você vai desenhando formas geométricas. É muito interessante, porque desenvolve ao aluno a capacidade de raciocínio e percepção de espaço, né? É muito legal. Aqui um site muito bacana, que é o EduEdu. Ele tem avaliação de aluno, tem um monte de ferramenta. Gente, é muito bacana. Quem estiver assistindo esse vídeo, consulte. Aqui tem um vídeo de demonstração, tá? Nesse vídeo aqui do YouTube. O site é esse. E um site de vários softwares educacionais. Bacana pra caramba, que é o Coquinhos. O site é aqui. Tem muito exemplo, muita coisa que dá para você utilizar, até mesmo para adulto, tá? E é muito legal. Vale a pena dar uma olhadinha lá, tá certo? Aqui estão as referências, principalmente esse aqui, ó, do Dutra e Paz, que eu falo constantemente, né? E do professor Valente, que é alguns textos também é do trabalho dele, que é da Unicamp, ok? Então, esse foi a nossa primeira aula, né? A nossa primeira aula sobre tecnologia da educação. E só para a gente rememorar a ideia da tecnologia, das linguagens, dos novos símbolos, ou seja, como é que eu trago para o aluno essa nova forma de aprender? Será que fica evidente para ele? Será que ele consegue Será que ele consegue movimentar o seu ser pensante, né, no sentido de desenvolver conhecimento? Isso que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.